Vamos continuar os nossos estudos agora com Trilha de Aprendizagens 2, oitavo ano, e primeira atividade. São 4 atividades, né? Para quem já está com o livrinho, viu que são 4 atividades, e nós vamos trabalhar da seguinte forma. Esse vídeo aqui é só para dar uma apresentação no tema, umas orientações básicas, vocês vão ter um tempo para realizar essas atividades e mandar as atividades feitas, a gente faz aquela correção, faz aquela avaliação, troca uma ideia, e aí o próximo vídeo vai ser a correção dessa atividade com um aprofundamento, tá bom? Então, atividade faz, primeiro vídeo, apresentação sempre do material, no segundo vídeo, sempre a gente vai estar corrigindo. Então, essa primeira atividade vai ter 2 vídeos. Vídeo de apresentação da temática, algumas orientações, e um segundo vídeo com a correção e aprofundamento, assim, não é muito aprofundamento, mas uma pequena reflexão sobre o tema, beleza? Então, vamos lá, gente. No primeiro texto que o Trilhas traz, na primeira atividade, a temática é a mulher ali numa vida que a gente vai localizar no século XIX, tá? E dentro de uma mentalidade, dentro de uma classe média alta, uma classe alta, né? Uma pequena burguesia que se forma no Brasil, e com algumas características que esse texto traz, né? Focando na questão da mulher. Da onde vem esse texto? Vem desse livro maravilhoso que eu não tenho, né? Não tenho esse livro, mas já li uma boa parte dele. História das Mulheres no Brasil. Eu não lembro desse livro lá na nossa biblioteca, mas ele vale a pena. É um investimento que vale a pena. E é um livro assim que o foco é a questão da história das mulheres, muito interessante. A gente encontra alguns trechos desse livro na internet, para quem se interessar. E eu sei que tem gente que se interessa, né? Então, Uma Nova Mulher, da Maria Ângela Dincal, e ela é uma pesquisadora sobre o Brasil, relações entre grupos sociais e a natureza, estudos da modernidade e da globalização no Brasil. É professora na pós-graduação da Unesp, Araraquara, professora convidada na Universidade Livre de Berlim, Alemanha. Certo? E aí, tem um pequeno texto aqui, que é a sinopse, né? É assim, apresentando o livro, isso vai estar lá na sala de aula, Google, para vocês lerem e saber de onde que vem o texto. Texto, Uma Nova Mulher, né? 2 parágrafos, e é um pequeno relato, uma pequena apresentação, aliás, do século XIX, das suas ideias, e a questão da mulher, né? Uma mulher, uma esposa dedicada ao marido, aos filhos, um lar acolhedor, né? As crianças, o cuidado das crianças, a desobrigação de qualquer trabalho produtivo representavam o ideal de retidão e probidade. Procurar no dicionário o que é retidão, probidade, um tesouro social imprescindível. Aquela mulher ali, né, do lar, né, do lar, aquela mulher ali que está ali protegida pelo lar e protege o lar, ela cuida do lar. Essa é uma visão, uma mentalidade bem burguesa desse período. E olha que a gente ainda tem isso no Brasil, essa ideia horrorosa, né? Bom, vamos lá. Segundo texto, traz a mulher, novamente dentro de uma obra maravilhosa, né? Estou pegando para ler esse texto de novo, porque Esaú e Jacó eu li no segundo ano da faculdade, num trabalho, Machado de Assis, é uma coisa tão legal, gente. Olha, podia sair um filme muito bacana, esse livro, né, esse romance,
Maria Machado de Assis foi um escritor brasileiro, considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores um dos maiores, se não o maior nome da literatura do Brasil. Para o crítico literário estadunidense Harold Bloom, Machado de Assis é o maior escritor negro de todos os tempos. E aí também trago, né, a sinopse do livro. Esaú e Jacó, lembrando, são personagens bíblicos, mas não existem esses personagens na história, né? É Pedro e Paulo, e são gêmeos, e chega de dar spoiler, é legal vocês lerem. Esse tem na biblioteca, com certeza, do Milton, tá? Mas a gente encontra alguns trechos em PDF na internet, e tem muito vídeo falando sobre essa obra, é muito da hora, tá bom? Texto. Esaú e Jacó vai apresentar nesse trecho aí a Natividade, que é a mãe de Esaú e Jacó, né? Ela estava lá numa vida livre, né? Aos 30 anos de idade, nesse período, ela ficou grávida. E aí conta, né? É uma apresentação do personagem, né? É uma narração do personagem, não dela, né? Outra pessoa contando a história da Natividade. É interessante esse trecho, porque também vai apresentar lá como Natividade vai encarar isso, né? A questão da maternidade. Bom, vamos lá. As questões. No texto, Uma Nova Mulher, primeiro texto, quais são as principais mudanças na sociedade brasileira do século XIX, apontadas pela autora Maria Ângela Dincal? Ela vai, então, essa questão vai, então, fazer com que você aponte, que você pegue lá do texto quais são as principais mudanças, certo? A Maria Ângela Dincal cita o nascimento de uma nova mulher, esposa, dedicada ao marido, às crianças, desobrigada de qualquer trabalho produtivo. Hoje, no século XXI, pode-se afirmar que esse perfil idealizado de mulher permanece igual? Justifique sua resposta. No atual Brasil, para vocês pensarem, no atual Brasil, nós temos uma galera aí que ainda acha isso legal, tá? Nascimento de uma nova mulher, aliás, voltar, né? Essa mulher aí idealizada, da mulher dedicada ao marido, às crianças, desobrigada de qualquer trabalho produtivo, vai lá ficar doméstica lá dentro de casa, sem sair para nada, só cuidando da vida familiar. Então, hoje, isso pega você, menina aí, você acha que você vai, né? O príncipe encantado vai chegar e ele vai te dar um mundo cor-de-rosa dentro de uma casa, né? Para pensar. Então, essa questão é para você falar sim ou não, ou mais ou menos, e justifica a sua resposta, certo? Por que você acha que sim, que não, ou mais ou menos? Vamos lá. Questão C, né? Ou a terceira questão. O livro Esaú e Jacó, de Machado de Assis, foi publicado em 1904, portanto, início do século XX, e retrata parte da sociedade brasileira do final do século XIX e início do século XX, tá? O trecho do livro, presente no texto Esaú e Jacó, confirma a ideia do surgimento de uma nova forma de ser mulher, presente no texto Uma Nova Mulher, né? Então, um texto está ligado ao outro. No primeiro texto, a gente tem 2 parágrafos lá, fazendo uma descrição que essa mulher, ela vai dentro de um pensamento burguês da época, essa mulher ela tem que ficar ali resguardada, cuidando do lar, do bem-estar de todos, menos dela, né? Menos dela, mas ali aquele ideal, né, maravilhoso da mulher ali
né, no cativeiro, cuidando da família. Tô brincando. Mas assim, na casa dela, né? E o segundo texto, Esaú e Jacó, que você vai ler, né? Se não leu, leia. Esse texto vai confirmar o primeiro, né? Justifique sua resposta, porque aí você vai ver a primeira ideia, a apresentação dessa mulher, e no segundo, o Machado de Assis ali, né, organizando uma vida de mulher recatada do lar. Veja se um justifica o outro, tá? Última questão, atualmente, agora, homens e mulheres desempenham papéis semelhantes ou diferentes em nossa sociedade? Justifique sua resposta. Cuidado com essa resposta, hein? Cuidado. É, porque tem gente, não é igual, não. Ou então, as mulheres e os homens devem ser diferentes. Olha, cuidado, cuidado, né? Mas pensa para responder, tá? Homens e mulheres desempenham, eles fazem as mesmas coisas ou coisas diferentes nessa sociedade? Qual é o peso de cada um? A gente tem os mesmos direitos, nós mulheres temos os mesmos direitos dos homens? Na lei tem, mas no dia a dia, na real, a gente tem? Pensa. Meninos, pensem, observem suas mães, observem suas amigas, as pessoas, num filme, numa novela. A mulher ali, ela vive uma vida de boa, sem problema, né? É igual o homem é igual à mulher. Pensa e justifica a sua resposta, tá bom? E, por último, o Trilhas traz essa imagem muito fofa, muito bonita, muito romântica, né? E todo quadro, gente, todo quadro tem uma história. É impressionante e são histórias maravilhosas. Qualquer obra de arte tem ali um porquê, né? Só é pesquisar que a gente acha bastante coisa. E existe o historiador da arte, né? Aquele que ele registra todo o processo de produção de uma arte, de uma obra de arte. E aqui, esse quadro, por exemplo, chamado Maternidade, ele tem, assim, vários textos na internet, coisa assim maravilhosa que eu queria, assim, estar na sala de aula conversando com vocês e trazendo esse material que faz sempre uma reflexão sobre o quadro, sobre aquele momento que foi desenhado, que foi pintado, né? Então, a composição Maternidade é uma obra do pintor Eliseu Visconti, feita quando o artista encontrava-se em Paris, né? É considerado uma pintura pré-impressionista, que é um daqueles momentos históricos da arte, tendo sido pintada ao ar livre. É também a mais importante dessa fase do artista, do Eliseu, tá bom? 1916, aí ó, bate, tá vendo? Então as roupas, vejam, né? As roupas, a mulher ali cuidando de suas crianças, né? Uma ideia ali de pureza em tudo, tanto no menininho como na menininha. Sim, vamos lá. E a última que eu coloquei essa aí por conta, né? Data de criação dessa obra, 1891, final do século XIX, Almeida Júnior. E lá, cena de família de Adolfo Augusto Pinto, um burguês, né? Então lá, a mãe com 1, 2, 3, 4, 5 filhos, né? O pai de boa, instrumentos musicais de um lado, a mãe ali numa costura, né, rodeada dos seus filhos, aquele lar perfeito, todo fofo, todo bonito, comercial de margarina, como dizem, né? Então, observa essa ideia sobre a mulher. A mulher, qual o perfil da mulher perfeita, a mulher recatada e do lar. Bom, aqui, gente, vocês têm uma projeção, né, de mulheres e suas cores, que foi mais isso
que eu queria também ressaltar, essa diversidade, e que essa mulher do lar recatada, fofa, que cuida do filho, que cuida do marido, tal, não cabe nesse monte de cores que a gente está vendo aqui, e de uma diversidade cultural imensa, e que hoje nem pensar, né? Nem pensar. Então, o serviço doméstico hoje, a briga é para que todos participem, né? Então, a mulher, o homem e os filhos, que se distribua esse trabalho dentro de casa, e ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, a televisão, rádio, as mídias, de forma geral, elas estão discutindo essa questão, né? Então, a mulher não, qual é o papel da mulher hoje, socialmente, o papel da mulher na vida privada de cada família, né? Então, é essa mulher que carrega tudo, que faz tudo. Então, cada mulher vai ter seu relato, né? Suas justificativas, né? Eu tenho as minhas, vocês terão a de vocês, vocês são filhos agora, mas logo terão suas casas e tal. Que divisão é essa, né? Desde a família até a sociedade. Então, história também, história não estuda só, né, grandes presidentes, grandes presidentes, questões globais, tal. História também tem esse olhar, o olhar para o indivíduo, né? No caso, aqui a gente está tratando da mulher, a mulher e o que está ao redor dela. Não estamos falando da mulher indígena, não estamos falando da mulher negra e não estamos falando da mulher branca ou da mulher oriental, né? Nós estamos falando da mulher em várias sociedades, independente da sua etnia, mas esse papel, se a gente for pegar uma lupa e falar assim, ah, então vamos, agora não, agora vamos tratar da mulher indígena. Vamos olhar a mulher indígena, qual é o papel dela lá na sociedade. Aí, primeiro, vou ter que ver que nação indígena que a gente está tratando, qual o lugar, qual o tempo. Então, história tem todo esse mecanismo para uma análise. No caso aqui, a gente está vendo a mulher. Provavelmente é a mulher branca aí, né? Dentro do nosso contexto histórico, é a mulher branca. Mas e a mulher negra nesse período, lá no século XIX? Que papel que ela estava tendo ali na sociedade brasileira? E a indígena, né? Então, é importante a gente ter essa amplitude, mas nesse momento a gente está falando dessa mulher que está aí na imagem, tá certo? Então, façam a atividade pensando dessa forma, fazendo uma análise. Vamos brincar de historiador, certo? Quem sabe aparecem uns historiadores aí que a gente está precisando, tá bom? Então vamos lá, gente? Façam a atividade e aí o próximo vídeo vai ser o quê? A correção dessas atividades, aí com uma discussão um pouquinho maior, né? De repente eu até produzo mais alguma coisa, né? Para os vídeos não ficarem muito grandes, mas que a gente tenha essa possibilidade, porque é o momento da gente discutir isso, tá bom? Então, um beijo, gente. Faça as atividades com calma, né? Quem está chegando agora na plataforma tem um acúmulo aí das atividades do Trilhas 1, se não fez nada, mas vá olhando já o Trilhas 2, se organize, né? Mas não vamos deixar de estudar, tá bom? Um beijão, tchau!